Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião, mas antes de passarmos à opinião propriamente dita, já sabem, venho fazer o pedido habitual, por favor subscreverem o canal, partilharem, comentarem, porem like, tudo isso é que é importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas. O livro de hoje é um livro que me foi gentilmente cedido pela alma dos livros e era um livro que eu, desde que o livro saiu, que eu tinha muita curiosidade, tinha visto muitas opiniões muito positivas. E finalmente então pude ler o livro. Estou a falar de Um Longo Caminho em Auschwitz, de Mark Hansen. Este é um livro sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial, e é um livro de não ficção. Foi escrito então aqui pelo Max. O Max, este não era o nome verdadeiro dele, o nome dele é Tibor Hansen. Ele nasceu em 1929 na Checoslováquia. E este então o seu relato de sobrevivência. Depois de ter participado então da Marcha dos Sobreviventes, ele decidiu que estava na altura então de finalmente partilhar com o mundo a sua história, partilhar com o mundo aquilo que viveu, aquilo que a sua família passou, cumprindo também aqui de certa forma uma promessa que tinha feito ao pai, ou que o pai lhe tinha pedido a ele, que era para ele sobreviver e contar então a história ao mundo. Nós vamos aqui, ele explica-nos aqui no início aqui o seu contexto familiar, a sua história, e depois ele teve aqui uma situação antes então de ter ido para Auschwitz-Birkenau. Ele foi então com a família em maio de 44 para Auschwitz-Birkenau, mas antes ele conta-nos aqui que o pai e que o tio já tinham sido levados para um campo de trabalhos e que entretanto também a mãe, ele e os irmãos e uma tia também tinham sido levados num comboio, e aqui foi então aqui um transporte que depois o governo decidiu então abortar e eles puderam regressar a casa, mas então ele conta-nos aqui este contexto. E depois temos então o relato dele em Auschwitz. Vocês sabem que eu já li vários livros sobre a Segunda Guerra, sobre o Holocausto, uns ficcionados, outros de não ficção, e este está entre um dos livros mais duros de não ficção que eu já li. A verdade é que também, sendo um livro de alma dos livros aqui relacionado então com o tema do Holocausto, eu já estava à espera que fosse então uma leitura impactante, e isso está presente então aqui, porque se há livros que eu posso recomendar então sobre o tema Holocausto, são efetivamente os livros que têm saído aqui publicados pela Alma dos Livros. São sempre livros que também têm o aval da comunidade judaica e, portanto, são sempre livros muito, para já, verídicos, e são sempre livros muito bem documentados e que têm sempre histórias que, de alguma forma ou outra, nos trazem sempre algo mais do que aquilo que já possamos ter lido. E este livro não é exceção, eu já li muito. Aqui esta prateleira e esta são então livros sobre o tema, uns de não ficção, outros de ficção, e este é mais um que nos dá aqui um murro no estômago várias vezes. Eu estou-me a lembrar de outro, por exemplo, da Alma dos Livros, que é o carteiro de Auschwitz, também um relato de não ficção, na primeira pessoa, e eu lembro-me que nesse também eu falei passagens que me agoniaram, que me arrepiaram, e este livro voltou a fazer-me sentir o mesmo. Ele passa, portanto, e ele tinha apenas 15 anos quando entrou em Auschwitz. Ele acaba por perder toda a sua família direta em Auschwitz, tanto que disse aqui alguém sozinho contra o mundo, portanto, estar na própria capa. E depois é um relato, para já um relato muito vívido, muito lúcido, um relato de uma crueza, de toda a crueldade que passou, de toda a humilhação que passou, coisas aqui que me deixaram mais uma vez agoniada, mais uma vez arrepiada. Temos aqui, por exemplo, e acaba por ser algo um bocadinho
ou melhor, traz, lá está, esta parte mais de informação a mais. O Max esteve em Auschwitz e numa das... depois de ter passado por muito lá, acabou então por estar a trabalhar no bloco, acho que é o bloco 21, que era o bloco médico. E é ali também onde ele consegue ter um bocadinho mais de qualidade de vida, mas também é ali onde ele nos conta então procedimentos cirúrgicos, nos conta então coisas que viu, e acaba por de alguma forma ou outra ter sentes aqui então este relato que para mim foi uma novidade desta parte mais médica. Não há assim tantos relatos. Depois aqui a sua saída de Auschwitz, de ser levado para outros campos, mais uma vez muito duro mesmo. É um livro, apesar de não ser muito grande, o livro tem, acho que não chega a 300, não, tem 255, já aqui com a nota do autor, mas é um livro que é um livro muito, mas mesmo muito duro. E é um livro excepcional, eu vou dar 5 estrelas, mas efetivamente é um livro muito duro. E é um livro que, apesar de eu dar 5 estrelas e apesar de eu recomendar, eu sei que não será um livro para toda a gente, para já é um livro de não ficção, e é um livro de não ficção muito duro e que vos vai deixar aqui, vai mexer convosco, vai mexer com as vossas emoções. E é um livro cheio de passagens muito, mas mesmo muito duras, e acreditem, eu já li vários livros, falta referir, já li vários livros de não ficção sobre o tema, mas conseguiu aqui mexer comigo, conseguiu aqui, a sério, é um livro que, apesar de eu recomendar, porque é um livro excepcional, é um livro muito bem escrito, é um livro que nos dá aqui uma crueza das coisas. Também sei que é um livro que não será para toda a gente, porque é um livro mesmo muito, mas mesmo muito duro. Se gostam de ler, lá está, se gostam de ler sobre o Holocausto, se gostam de livros na não ficção, é um livro que eu vos recomendo imenso, mas lá está, têm que ir preparados, porque é um livro que vai mexer convosco, pelo menos comigo mexeu muito, mas fica então aqui a minha recomendação. É um livro, mais uma vez, excepcional, da Alma dos Livros, e volto a frisar, se querem ler excelentes livros sobre o tema do Holocausto, sobre o tema da Segunda Guerra Mundial, tem aqui então a Alma dos Livros, tem um bom leque de livros então sobre o tema. Tem este, tem, por exemplo, eu posso-vos mostrar, por exemplo, tenho aqui 3 exemplos, mas poderiam ser outros. O Carteiro de Auschwitz, o tal livro que eu há bocado falei. Temos também As Irmãs de Auschwitz, e por último o Farmacêutico de Auschwitz. Tudo livros de não ficção, tudo livros aqui de relatos. Estes dois da primeira pessoa, este então aqui foi contado por uma das irmãs, e aqui com a ajuda da autora Etta Dune McCain. E este então aqui a história de um homem que era então farmacêutico, que trabalhou em Auschwitz e que cometeu inúmeras barbaridades, mas portanto são todos livros excelentes sugestões de não ficção. Todos os livros dei 5 estrelas e foram todos livros que mexeram aqui muito com as minhas emoções. Eu vou então ficar por aqui, um grande beijinho e até ao próximo vídeo.